Todo mundo sabe da regra analítica do paciente dizer tudo aquilo que vier à cabeça. Só que na prática a coisa não é tão simples assim. Quando você pede isso, parece que trava, né? Assim, me fale livremente. Parece que é justamente nessa hora que a coisa não fica livre. Como fazer isso, né? De que forma levar o paciente a falar livremente? E de que forma você precisa escutar, né? Ou apontar na sua escuta, no seu manejo, para que isso possa acontecer. É sobre isso que a gente vai falar hoje no curso Freud do Zero. Bom, pessoal, a gente está aqui no Freud do Zero, aula 18. Estamos no Jacques Sedar, capítulo 9, que a gente tem aqui a regra fundamental, espaço de cura. Capítulo que ele traz uma série de coisas, mas a ideia central dele você vai encontrar na página 149, em que ele vai dizer assim, numa citação. No entanto, essa técnica é simples. Ela recusa todos os meios auxiliares, como veremos, até mesmo o da tomada de notas, e consiste simplesmente em não querer dirigir sua atenção sobre nada em particular, e atribuir a tudo que nos é dado ouvir a mesma atenção e igual suspensão. Acho que essa ideia aqui é bom encadear com uma coisa que o Freud diz, e a gente acaba reproduzindo essa fala, mas como fazer isso que é o seguinte: nós precisamos ensinar os pacientes a fazer psicanálise, né? E quando eu falo de precisamos ensinar o paciente a fazer psicanálise, como é que a psicanálise funciona, não necessariamente eu tenho que nas entrevistas, por exemplo, explicar como é que funciona o processo. É como se fosse assim, ó, é importante falar isso, fale aquilo, não fale isso, aquilo outro. E sim, tem muito mais a ver com a nossa ação, né, a condução da análise, é mostrando o que é fazer a análise. Então, uma coisa que acontece muito, né, vocês vão perceber, quem atende, ou até se você passa pelo processo, é muito comum pacientes que ficam naquela coisa de contar como é que foi a semana, como é que foi a semana, como é que foi a semana. E muitas vezes a terapia fica presa nisso, né? A análise fica presa no contar como foi a semana. Ah, deixa eu ver, eu fui embora semana passada, aí aconteceu tal coisa, aí no final de semana aconteceu isso, aí segunda-feira não sei o que, aí terça, como se fosse uma passada de dia a dia até o dia da próxima sessão, que é a sessão de hoje. Então não se trata disso, né? Se trata de mostrar o que é importante na análise. Para chegar nisso, vamos começar a retomar um pouco o texto do Jacques Sedar, que ele vai dizer aqui, a regra fundamental é o espaço de cura, né? Então a regra fundamental que a psicanálise tem é a livre associação de ideias, né? Então assim, o grande ponto a levar a análise com relação àquilo que o paciente precisa fazer é que ele possa associar livremente, ou seja, falar livremente aquilo que vier à cabeça. Mas até chegar lá, vamos ver o que o Jacques Sedar coloca pra gente, né? Ele vai dizer aqui na página 142, na origem das teorias psicanalíticas, o problema é o de saber em que medida a transferência, lembrando da transferência, atualização de uma figura do passado, na figura do analista, que eu já disse em outros vídeos assim, diante do indizível do analista, né, diante de se deparar com o desconhecido, com a ânsia, com a ruptura com relação ao outro, esse outro que foge à minha certeza de quem de forma defensiva é trazida uma repetição de uma figura e vestida naquela figura do analista na sua frente. Até falei para vocês em vídeos atrás que o analista é meio que um receptáculo dessas projeções, né? Então, por isso que eu disse em outros vídeos lá atrás, do analista ser a puta que vai encarnar aquilo que o paciente quiser colocar sobre ele, né? Então, ele está dizendo aqui, em um dos seus últimos textos, análise infinita, ou geralmente se traduz análise terminável e interminável, tá? Freud lembra que quando o analista se sente desmunido na situação analítica, ele tende a se refugiar atrás da feiticeira metapsicologia, né? Metapsicologia, você vai encontrar muito texto explicando o que é isso, mas tem a ver com uma metafísica, né? Uma coisa para além da psicologia, uma coisa para além daquilo que é empírico, daquilo que é dado observável, e é muito especulativo, né? Então, o Freud vai colocar, por exemplo, a teoria das pulsões é a mitologia da psicanálise, né? Você tem ali as a metapsicologia, desculpa, é isso mesmo, que Freud vai trazer quando ele monta, por exemplo, o conceito de ego e superego, né? Que são suposições, né? O Freud está especulando, ele está usando o raciocínio assim, como se fosse assim, né? Tem
tem uma tese do Leopoldo Fulgêncio chamado O Método Especulativo em Freud, que ele vai fazer um diálogo, né, do Freud com uma noção kantiana, com Ma, né, desse método do como ser. Então, como ser não significa que é exatamente aquilo, você usa como se fosse aquilo, e baseado nesse como ser, você vai visar solucionar problemas. Se os problemas são solucionados, então você pode manter aquela estrutura. Se não são solucionados, você tem que então pensar em novos desdobramentos, novas montagens de como ser. Enfim, então aqui é muito comum correr para essa metapsicologia, e muito do que ele está dizendo aqui é que, até nos textos sobre psicanálise selvagem, o próprio Freud às vezes usava muita teorização para escutar um paciente. Usava muito os conhecimentos especulados e alguns confirmados com alguns pacientes e tentava atualizar isso em todo paciente que chegava, né? Então aqui, fala mais um pouco para baixo, quando o analista em desespero recorre à feiticeira metapsicologia, ele utiliza a teoria como posição defensiva, entende? Em detrimento da regra fundamental. Na regra fundamental, já adiantando, eu não fico nesse lugar de que sei. É legal pegar emprestado aqui a ideia do Lacan de sujeito suposto saber. Assim, é suposto saber, mas você não sabe, você não fala desse lugar. Então, você sabe de algo bacana, guarda para você. É uma coisa muito legal que você quer contar para o paciente. Não vai servir para nada normalmente. Você vai fazer às vezes uma bela de uma explicação teórica, uau, nossa, que incrível, mas em termos de efeito não vai ter efeito nenhum. Então guarde. Com isso, volta a se colocar a questão da diferenciação entre hipnose e a psicanálise. O hipnotizador desloca o paciente para uma situação anterior, enquanto o analista mantém a transferência até que ele possa ser tratável analiticamente, isto é, até que ela apareça como resistência à rememoração e que ela apareça sob forma não de lembrança, e sim de agir. Então aqui também está encadeando com aquele texto recordar, repetir e elaborar. É muito legal isso porque diferencia bastante a psicanálise de uma série de outras abordagens, que meio que fala assim, você percebe que está agindo de tal maneira aqui, como agiu no passado em tal situação? Então, se você percebe, até um cacuete de vários profissionais, mas eu digo dentro da psicanálise que está mostrando aqui, não é muito por essa via que se vai, você consegue perceber isso, que você está fazendo isso em tal relação, é igual não sei aonde? O que ele está dizendo a gente não quer que a questão fique numa situação anterior, não desloca para a situação anterior, para o ponto do trauma exatamente, me lembrei, então é por isso, que era, pensando no recordar, repetir, elaborar, o recordar. O que eu quero é que aqui ele coloca, eu quero que mantenha isso na transferência, isso vai ser montado na transferência com o analista, essa transferência tem essa característica de resistência, e então a resistência à rememoração e apareça não sob forma de lembrança e sim de agir. E aí ele vai mostrar nesse agir, ele vai trazer o caso Dora. O caso Dora é um caso muito clássico da psicanálise, freudiana, que vai trazer o caso da Dora, que você tem o pai da Dora, você tem o Sr. K e você tem o Freud, E aí você tem ali um amor impossível, edípico da Dora com relação ao pai, um desprezo da Dora com relação à mãe dela, que era uma mulher de uma psicose da dona de casa, se eu não me engano, e que não tem nada ali de admirável nela, que causasse o desejo do pai, então ela não se interessa, que ela vai se interessar pelo Sr. K, porque também tem toda ali uma dinâmica, do Sr. K, você tem a Sra. K, que tem um caso com o pai da Dora, então você tem aqui, o pai da Dora, a mãe da Dora, o pai dela não se interessa, mas se deseja a Sra. K. E a Sra. K, então, tem uma relação com o pai da Dora, o Sr. K meio que sabe disso e fala, bom, já que você está com a minha esposa, então vou investir na sua filha. Então, de alguma forma, o fato do Sr. K desejar a Dora, de alguma forma, mostra que ela consegue ser a mulher que pode ficar nesse lugar de desejável, Então, tanto o Sr. K, que tem a Sra. K, que é sua esposa, mas também como a Sra. K deseja o pai dela, ela está nesse mesmo lugar de poder ser essa mulher desejável pelo pai. Então, a gente tem essa estrutura aqui, Então, o pai da Dora deseja a Sra. K, o Sr. K é casado com a Sra. K, deseja a Dora, então ela pode tanto ser objeto de desejo do Sr. K e também objeto de desejo do pai. Então a gente consegue enxergar uma sobreposição aqui de triângulos. E tanto que o que vai acontecer é que quando tem um momento em que o Sr. K diz que a esposa dele não representa nada para ele, a Dora meio que fica puta da vida, é a hora que ela rompe a situação, se afasta da situação, porque assim,
Se você não deseja a senhora K, que é a minha referência do que é ser mulher, então quem sou eu? Então causa esse efeito aí. O que é interessante é que você tem lá os episódios do pai como fumante, o senhor K como fumante, e a Dora traz os dois sonhos e tem um sonho que traz a questão da fumaça, o cheiro da fumaça, que também tem o Freud ali com o seu charuto. E aí o Freud não percebe que está acontecendo uma repetição com ele do que aconteceu com o Sr. K e com o pai de Dora. E aí da mesma forma que ela tem esse afastamento do pai, esse repúdio com relação ao Sr. K, obviamente ela vai repetir, sem se lembrar disso, com o Freud o que ela fez com os outros dois, que é a fuga, e é o que acontece. Tanto é que depois disso, né, o Freud então vai começar a ficar atento. Bom, de alguma forma descobrir a tal da transferência, ela entra como uma resistência ao processo e você precisa percebê-la antes que a repetição seja completa. Uma coisa tem que fazer para que ela possa cessar. Aí, continuando aqui, ele vai trazer a ideia da teoria da interpretação e vai trazer uma citação, né, do Heidegger, que tem uma parte bem interessante que diz aqui, ó: o homem fala somente na medida em que responde à linguagem ao ouvir tudo o que esta lhe diz. Dentre todos os apelos que nós, os outros homens, podemos contribuir para fazer falar, o da linguagem é o mais elevado em todos os lugares. Ele é o primeiro. A linguagem nos faz um sinal e é ela que, a primeira e a última, conduz até nosso ser das coisas. Aí vai mostrar muita aproximação, né, de Heidegger, o Lacan, muito por essa linha, de que a linguagem de alguma forma nos atravessa, né? Então assim, é só quando você fala para alguém que você se surpreenderá com a sua própria fala. É comum um paciente falar assim: ah, mas eu venho aqui dentro do divã, falo, você quase não fala, você ganha dinheiro, então eu vou fazer assim, eu vou ficar falando em casa, e aí eu guardo esse dinheiro para mim, fico lá no sofá de casa. Só que tem dois problemas aí: não tem um sujeito suposto para quem você vai falar, e por outro lado, você não vai falar. Às vezes você acha que você pode ficar só pensando, né? Tem gente que fala assim: ah, mas eu já faço uma análise, eu penso sobre o assunto. É diferente pensar e é diferente falar e ser surpreendido por aquilo que fala. Então esse trecho aqui mostra bastante essa questão. Aí caminhando aqui, ele vai trazer, aí volta a questão do amor de transferência, mostra que a transferência é uma falsa relação de uma falsa ligação. Então lembrando, né, a transferência é como se fosse uma relação de amor, mas não se trata disso, né? Você pode pegar ali o banquete, né, o seminário 8 do Lacan, que fala do banquete, que ele vai mostrar que existe essa confusão de que é amor, mas o que tem que mostrar ali é que existe um desejo para além desse amor. O amor fica enquanto nesse nível de resistência, né, de encontrar o familiar naquilo que não é familiar, né, aproveitando outro texto que a gente já falou aqui. Bom, ele vai trazer umas coisas interessantes sobre a traumatofilia, como se fosse uma tara pelo trauma, de voltar para esse ponto do trauma, volta para o ponto do trauma, volta para o ponto do trauma. E é interessante, assim, o trauma é da ordem de um sem sentido, de uma coisa que não foi elaborada, de uma coisa que foi, né, não consegue ser dita. E não dá para simplesmente dizer do que se trata, né? Se você quer que uma pessoa não responda a algo, é só você perguntar exatamente desse algo. O que é isso? Me diga o que é isso. Pronto, a pessoa não vai ter condições por conta da resistência, por conta de usar defesas ali que nem ela se dá conta. Então é bem diferente. Quando você quer saber alguma coisa, por isso que eu sempre indico nos cursos que eu dou, se espelharem naquele personagem do filme Bastardos Inglórios, né? aquele nazista que vai na casa do judeu, pede um copo de leite, que também vai ter no filme Django Livre, né? Que é o cara que compra, ele é o caçador de recompensa, que então ele vai lá e ele quer então libertar a esposa, né, do Django, mas ele não chega dizendo isso. Então assim, nunca peça direto o que você quer, porque não vai chegar nisso, né? Então ele vai, eu quero comprar um escravo tal, quero fazer tal coisa, quero um copo de leite. Então você vai meio que indo por outros caminhos, né? E aí, então você permite que o que está oculto seja revelado. Porque a própria pessoa não sabe o que está ocultando, ela oculta sem querer ocultar, propositalmente, sem querer, querendo, ela oculta. E é muito interessante que quando você fala de associação livre, né, justamente vem por essa via, mas para a associação livre acontecer é necessário um posicionamento do analista também. Não é simplesmente assim, associe livremente e fale qualquer coisa, e aí você aponta coisas específicas que você quer escutar. Que é o que ele traz na sequência no 146 sobre o Homem dos Ratos, que por mais que o cara esteja ali fazendo as associações, o Freud fica tentando fazer intervenções no sentido de um desejo homossexual, né? Então ele até coloca aqui
Aqui, no dia seguinte, ele concordou em respeitar a única condição a qual a cura o engaja, que é a regra da associação livre, que diz o seguinte, né, dizer tudo que lhe vier à mente, mesmo que isso seja difícil para ele, mesmo se seu pensamento lhe parecer sem importância, insensato e sem relação com o assunto. Desde a escolha do assunto pelo que ele deseja começar, né? Então, você tem aqui essa regra que é colocada, mas apesar do Freud colocar essa regra, a escuta dele está meio que puxando um ponto, né? Até ele coloca assim, só para vocês perceberem um trecho, né? Freud observa então e privilegia imediatamente, isso é ruim, você não tem que privilegiar algo na escuta como analista. Mas não foi o Freud fazendo? Foi, mas o Freud está descobrindo a psicanálise. Uma idealização dos homens e uma forte homossexualidade latente, conformada a seguir quando o Homem dos Ratos aborda a questão de suas babás, cujo primeiro nome lhe escapa, lembrando apenas do patronímico o de um prenome masculino, senhorita Peter. Freud acrescenta em suas notas as reflexões rápidas que ele fazia durante a sessão. Peter, esquecimento do feminino e acentuação do masculino, que o identifica como homossexual. Então você vai ver aí que tem uma questão do Freud muito voltada, de querer escutar, me fale disso, que é uma coisa, pegando emprestado aqui o vocabulário da psicanálise, na Planche Pontalis, que ele vai trazer aqui na questão da livre associação de ideias, a associação livre, que é a regra fundamental, que diz assim, numa nota de rodapé na 39. Sobretudo o que Freud nos relata de sua doente M. von N, respondendo à solicitação insistente de Freud, que busca a origem de um sintoma, diz que ele não deve ficar sempre perguntando de vem isso ou aquilo, mas deixá-la contar o que tem para contar. Sobre a mesma doente, Freud nota que ela parece ter se apropriado do seu processo, né? As palavras que me dirigem não são tão inintencionais como parece. Pensando na citação do Heidegger de agora há pouco. Reproduzem antes com fidelidade as recordações e as novas impressões que agiram sobre ela desde a nossa última conversa. E emanam muitas vezes de modo inteiramente inesperado de reminiscências patogênicas de que ela se liberta espontaneamente pela palavra. Então a palavra vai se revelando, a própria pessoa se surpreende com a palavra. E até ele traz aqui, se vocês quiserem pegar, fácil de achar em PDF, mas é bom ter esse dicionário, que diz assim, o termo livre na expressão associação livre exige as seguintes observações. Primeiro, mesmo nos casos em que o ponto de partida é fornecido por uma palavra indutora ou por um elemento de um sonho, como Freud mostra na interpretação dos sonhos, pode-se considerar livre o desenrolar das associações, na medida em que esse desenrolar não é orientado e controlado por uma intenção seletiva. 2. Essa liberdade acentua-se no caso de não ser fornecido qualquer ponto de partida. Então, por isso que é legal também nunca dar um ponto de partida. Deixa a pessoa começar por onde ela quiser falar. E não aquelas lições de casa que alguns dão de, fale sobre tal coisa semana que vem, eu pedi para você falar sobre isso. O paciente começa por onde ele bem entender. Isso facilita. É nesse sentido que se fala da regra de associação livre como sinônimo de regra fundamental. 3. Na verdade, não se deve tomar liberdade no sentido de uma indeterminação. A regra da associação livre visa, para que serve? Em primeiro lugar, eliminar a seleção voluntária dos pensamentos, ou seja, segundo os termos da primeira tópica freudiana, pôr fora do jogo a segunda censura. Revela-se as defesas inconscientes, quer dizer, a ação da primeira censura. E por fim, o método das associações livres destina-se a pôr em evidência uma ordem determinada do inconsciente, certo? Aí, voltando então para o livro do Jacques Sédar, ele vai chegar nessa questão de mostrar que não tem nada específico, né, de você ficar focado. Ele até traz um trecho na 150, que ele fala assim, comporte-se como um viajante que, sentado perto da janela do seu compartimento, descreve a paisagem tal como ela passa para uma pessoa sentada atrás dele. Vai descrevendo a paisagem você está vendo na janela de um trem. Então, assim, é super fácil fazer isso. Uma ova, porque na hora H a pessoa não faz isso. O que vai acontecer é que tem o lado, deixa eu pegar aqui no próprio livro, tem o lado também do analista, o que é preciso fazer, que é o seguinte, eu vou retomar aquele trechinho que eu falei logo no começo da aula, ele diz aqui, deixemos provisoriamente nosso juízo em suspenso e aceitemos com uma igual atenção tudo o que pode ser observado.
De acordo com ela, não devemos atribuir nenhuma importância particular a nada do que ouvimos e convém que prestemos atenção a tudo a mesma atenção, igualmente em suspenso, segundo a expressão que adotei. Então, então o que ele está dizendo assim, a importância do analista não dá colocar a importância, né, de todas as coisas por igual ou nenhuma importância por igual. Então nada importa ou tudo importa. Que a partir do momento que eu começo a delimitar o que é importante, me fale sobre isso, me fale sobre aquilo, você está então direcionando as associações. Assim como você está numa entrevista frente a frente, uma sessão frente a frente, anotar também complica nesse sentido. Porque ao anotar, assim, quando a nota deve ser importante, quando a nota não deve ser tão importante assim. Então a importância, assim, para que se promova a associação livre, é necessário também que você use esse lugar, né, do sujeito suposto saber, não o sujeito que sabe. Então guarde o saber para você e vá dando importância a tudo. Se você começa a fazer isso, se começa a acontecer isso, sai daquelas sessões que contam a semana como é que foi. Né? Então aqui, voltar pro dicionário que diz assim, sobre a atenção flutuante. Segundo Freud, modo como o analista deve escutar analisando. Não deve privilegiar a priori qualquer elemento do discurso dele, o que implica que deixe funcionar o mais livremente possível a sua própria atividade inconsciente e suspenda as motivações que dirigem habitualmente a atenção. Essa recomendação técnica constitui o correspondente da regra da associação livre proposta ao analisando. Então é isso, eu acho que se essa ideia é fundamental para a clínica, né, para a clínica se movimentar psicanaliticamente, é necessário essa atenção flutuante, é necessário, decorrente dela, que a associação livre vai ser possível, tá bom? Então é isso, uns bons estudos para vocês e até a próxima aula.